O Sistema do Anticristo no Mundo Babilônico dos Nossos Dias, por Franklin Dávila. A humanidade vem passando por rápidas mudanças nesses últimos anos. Aliás, neste primeiro quarto do século, já vimos tantas coisas que não foram vistas nos séculos anteriores. Esta nossa era vem sendo impactada por transformações que só encontram semelhança nos históricos picos de iniquidade na Terra, conforme as narrativas bíblicas. Tem sido um desafio viver piamente o Evangelho do Senhor Jesus neste tempo, quando se está sob um sistema mundial como este que ora impera na Terra. Sistema que dita uma nova ordem, incentivando e impondo comportamentos sociais corrosivos ao caráter humano a partir da desarrumação dos princípios que servem de base para a edificação de toda e qualquer sociedade. Convido você para uma caminhada de menos de 1 hora com Daniel. Não é um estudo bíblico, tampouco biográfico, nem a análise contextual da vida de um homem que desde cedo se dispôs a servir ao Senhor, mas uma rápida reflexão pontual sobre alguém que o Espírito Santo tomou para, através de seu testemunho de vida, registrar nas Escrituras uma trajetória desde a adolescência até a velhice, revelando sua firmeza e sabedoria numa bem-sucedida jornada perante os olhos de Deus e da sociedade de seu tempo. Daniel cresceu sob um cerco militar de uma nação inimiga e ouviu um bombardeio de notícias frequentes de que sua terra seria ou poderia ser invadida a qualquer momento pelo Império Babilônico, que a poderosa Babilônia estava rodeando a cidade como um leão e com certeza faria o mesmo que fizera com outras nações. A Babilônia era conhecida como uma nação impiedosa, imperialista, poderosa e embalada pela ambição de dominar o mundo da época. Não é fácil viver em pânico constante, e mais difícil ainda é ter de conviver com a experiência de um cerco militar, observando em seus pais e no resto do povo o medo estampado na face ante a invasão que podia acontecer a qualquer momento. Finalmente, a ocupação aconteceu, trazendo consigo todas as consequências de uma guerra, e Daniel foi um dentre os que foram levados cativos para a cidade de Babilônia, com outros adolescentes mais ou menos de sua idade. Nessa altura, provavelmente, ele contava com apenas uns 13 ou 14 anos de idade. A Babilônia era uma nação poderosa, rica, orgulhosa, arrogante, arrasadora, destruidora, violenta e perversa. Dentro de seus muros era uma cidade opulenta, de muita diversão, música, muita festa. Seu esplendor fazia com que fosse aclamada como o mais glorioso dos reinos, rica em cultura, arte e literatura. A cidade também era idólatra. A Bíblia a apresenta como a mãe da adoração a ídolos e fomentadora da idolatria. A grande prostituta, mãe das prostituições. Era uma cidade imoral, sua promiscuidade se espalhava pelo mundo e, como Sodoma, divulgava o seu pecado. Dela é dito que embriagava as nações com o vinho de sua imoralidade, carregando nas mãos taças cheias de indecências. Ela exportava o que era abominável, espalhando entre os povos da terra a imundícia de suas impurezas. De Babilônia pode-se dizer que possuía duas características que também estiveram presentes em Roma: impiedade e depravação. Sendo habitada por gente de vários lugares do mundo, sua religiosidade se constituía numa verdadeira Torre de Babel, e tal como acontece com toda a cidade idólatra, a depravação era uma marca imperante. A Escritura nos faz ver que a idolatria é irmã gêmea da imoralidade. Logo, a cidade era um antro no qual destilava a prática dos instintos mais baixos da natureza humana caída. Então, para essa cidade é que Daniel foi levado como um dos cativos de Judá, foi arrastado como prisioneiro de guerra para uma cidade idólatra, depravada e corrupta. Uma sociedade que se estruturava sobre esse tripé de iniquidade tinha tudo para macular a alma de seus habitantes. Era isto que exatamente acontecia, pois seu modo de vida era, como o dos habitantes de Sodoma e Gomorra, um insulto ao Senhor. Como a sociedade dos dias de Noé, eles também não serviam a Deus nem o temiam.
como os de Roma, eram idólatras e imorais, trazendo marcas que caracterizavam tanto as instituições como os padrões de vida de seus cidadãos. Nas escrituras sagradas, a cidade de Babilônia torna-se o símbolo da realidade mundial de todos os tempos. Um sistema semelhante a um fio que vem desde a queda e se prolonga até o último dia para o qual a terra está reservada e reservada para a destruição. No livro do Apocalipse, é possível identificar a cidade como um sistema que representa os governos humanos. Este sistema esteve presente nos mais altos picos de iniquidade global. É como se definíssemos assim: Babilônia é a era antediluviana. Babilônia é Sodoma e Gomorra. Babilônia é Roma. Babilônia é o sistema do anticristo aguardado para os últimos dias. Literalmente um sistema de governo com tentáculo mundial. É importante pensar nisso. Daniel, ainda adolescente, foi levado para uma cidade assim, governada pelo sistema do anticristo, extremamente imoral, idólatra, corrompida e sedutora. Daniel foi levado cativo com muitos outros dos filhos de Judá. É impossível pensar com exatidão no sofrimento daquele adolescente arrancado do berço familiar, pátrio, social, cultural e espiritual, sendo conduzido para uma cidade onde pairava o espírito da besta, da grande prostituta. Essa moçada feita escrava teve de empreender uma caminhada de uns 1.500 quilômetros, pois essa era a distância aproximada entre Judá e Babilônia. Estudiosos calculam que eles tiveram de caminhar uns 25 quilômetros por dia e que teria se dado num período de 2 meses. Uma maratona que deve ter deixado alguns mortos e muitos outros cambaleantes pela estrada. O Salmo 136 fala de um dos episódios dessa caminhada ao cativeiro babilônico, quando o povo de Deus, cansado e chorando, pendurou suas harpas nos salgueiros e assentou-se às margens dos rios da Babilônia. E os que os levaram cativo pediam canções, e os opressores os forçavam a serem alegres e cantassem alguns dos cânticos de Sião. E o povo dizia: como haveremos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? A caminhada não era dura somente, mas triste. Ao se aproximarem da grande cidade, a primeira visão que tiveram foi das ruínas da Torre de Babel, de onde vem Babilônia, construída por Nimrod e ali preservada como um monumento de rebeldia contra o Senhor. Aquelas ruínas pendidas pelo juízo divino era a bandeira hasteada de uma nação rebelde ao Senhor e que nada tinha com ele. Como todo homem sem Deus, assim a cidade era, autossuficiente, e isto a tornava arrogante e soberba, espírito altivo e independente, idólatra e promíscua, impiedosa e depravada. Quando chegaram à cidade de Babilônia, Daniel e alguns outros foram separados para se prepararem na Universidade Real, a fim de apresentarem a língua e a cultura dos caldeus, serem instruídos em toda a sabedoria, ciência, conhecimento geral e deveriam ser educados para que se tornassem competentes a fim de assistirem no palácio do rei. Logo no início, Daniel percebeu o mundo para o qual fora levado cativo. Observou que os alimentos servidos na mesa deles passavam antes por formalidades religiosas de oferendas aos deuses adorados em toda a terra da Babilônia. Ora, para quem recebeu uma boa formação familiar e religiosa, que construiu um caráter firme e desenvolveu uma personalidade consciente alicerçada pela obediência às leis do Senhor, aquele manjar incomodava muito, pois desde cedo fora preparado para trilhar um caminho puro e nele andar com Deus. Então ele toma a primeira decisão de confrontação ao sistema opressor. Assentou em seu coração de maneira firme não se contaminar com aquelas finas iguarias. Daniel 1:8. Essa resolução, partindo de um adolescente, é comovente, principalmente se nos lembrarmos do último rei de Israel, quando foi levado também preso para a Babilônia, onde se encontravam muitos outros reis detidos como ele.
ele passou a comer na mesa babilônica todos os dias de sua vida. Daniel, um menino novo, não quis isto para si. Não quis se contaminar com as iguarias de um reino que seria destruído pelo Senhor. Isto faz com que a atitude desse adolescente seja digna de exemplo, pois ele preferia ingerir gordura, legume e água, a ter de comer da mesa babilônica. Nisso firmou posição, e por graça divina contou com a compreensão do chefe dele, que o permitiu fazer a dieta. É importante destacar, principalmente para aqueles que vêm fazendo da dieta uma atitude devocional, que a questão não era o fazer dieta simplesmente. A questão era de consciência e de temor ao Senhor. Para Daniel, seu coração não ficaria em sossego e sua consciência não o deixaria em paz se participasse dos manjares da mesa babilônica. Então, mais do que dieta, a questão era de fidelidade, fé, consciência, testemunho, compromisso de vida com Deus. O funcionário do reino designado para cuidar de Daniel observou que, ao contrário do que esperava, a dieta não fez nenhum mal ao adolescente. Seu corpo estava bom e saudável e sua aparência se tornou viva. Na verdade, a boa consciência de Daniel e o coração liberto por Deus faziam com que sua face refletisse o brilho de sua alma através de seu olhar, intrepidez mental, corpo fortalecido e a inigualável alegria jovial. Não me canso de falar sobre tão bela atitude, digna de exemplo para todos os adolescentes desta geração de hoje, principalmente porque foi tomada longe dos olhos de seus pais e de seus líderes espirituais. Um ser em formação foi maior do que a pressão de um Estado. Isto mostra que os jovens são fortes e capazes de tomar decisões, inclusive vencer o maligno, como em 1 de João 2,14. Que os jovens também têm forças para enfrentar sistemas, cultivar consciências puras e servir a Deus ainda que estejam num ambiente hostil, Gênesis 39. Mostra que eles são capazes de enfrentar determinações que são contrárias aos seus princípios, ainda que se encontrem sob leis de um poder idólatra dominante e que devem estar dispostos a enfrentá-lo e, se preciso, até morrer pelo que consideram justo e santo. A verdade é que Deus abençoa a fidelidade de seus servos. Deus busca os simples fiéis para envergonhar os fortes que não o temem. Aliás, fidelidade é o que Deus requer de sua igreja, de seus filhos. Jesus diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Daniel foi fiel ao Senhor e Deus lhe concedeu a graça da inteligência, do conhecimento e da sabedoria. Então veio a bênção da recompensa dada pelo juiz de toda a terra. O Senhor o abençoou de tal maneira que, dentre todos os jovens, não havia um que se assemelhasse a ele. Sua inteligência e conhecimento chegaram a impressionar o irascível e orgulhoso rei Nabucodonosor e sua corte. Os anos passaram e Daniel cresceu física e intelectualmente na Universidade Multicultural do Império Romano. Os estudantes de nossos dias podem imaginar como deve ter sido pesada a barra enfrentada por Daniel. Ter de enfrentar doutores e mestres internacionais soberbos, idólatras e depravados não era fácil. Ter de conviver com jovens de outras nações que não conheciam ao Senhor, cada um com seus usos e costumes os mais devassos. Ser impactado pelas filosofias liberais e forçado a tolerar posturas que atendiam ao politicamente correto também era difícil. Estar sob a pressão de colegas libertinos num verdadeiro império de trevas espirituais era um horror. Quem poderia descrever com precisão a guerra interna e externa de um servo que não se conformava com as coisas que via e ouvia? A Escritura destaca que seu comportamento, sua aplicação aos estudos, seu desenvolvimento, sua inteligência a todos eram manifestos.
Na conclusão do curso preparatório, no exame oral, feito diante da corte e do rei, todos ficaram muitíssimo impressionados com a sabedoria e a inteligência de Daniel. Recebeu boa avaliação dos examinadores e foi um dos indicados para trabalhar próximo ao rei. Agora, a sua nova função era cuidar dos interesses da realeza. Daniel se tornou o que hoje denominaríamos de funcionário público graduado, um homem cujo objeto de trabalho era o bem público a partir da visão palaciana. E tal como nos tempos de universidade, ele administrou sua vida, manteve sua fidelidade e se empenhou por uma vida comum e profissional bem responsável. Não se deve esquecer que a formação moral e espiritual que ele obteve em casa aplicou-a nos bancos da universidade e no palácio. Essa formação desde o berço é muito importante para a vida inteira. É a base do desenvolvimento sustentável e consistente da moral social. Vem do lar, do berço, dos pais. A presença do lar na vida de uma pessoa tem a força suficiente para influenciá-la por toda a vida. Educado assim, Daniel procurava agradar ao Senhor. Eis uma atitude necessária para todos os filhos de Deus: agradar ao Senhor. Estejam onde estiverem, em qualquer que seja o lugar. E foi assim, construindo prioridades pessoais e usando seu tempo com sabedoria, que ele aproveitou o melhor do conhecimento babilônico sem se corromper. Na prática, pode-se dizer que ele soube comer o peixe e tirar as espinhas. Ou como fazem as garças que tiram seu alimento da lama dos manguezais, sem mancharem suas alvas penas numa caminhada cautelosa, elegante e reflexiva. Daniel soube passar pelo mundo sem se contaminar. Tirou seu sustento das riquezas do mundo sem se corromper. Que bênção é para um jovem cristão crescer numa casa onde o temor do Senhor é ensinado e a busca pela sabedoria incentivada. Ainda que tenha desafios muitas vezes ao longo da vida e tenha de atravessar circunstâncias nas quais se sentirá como um enclausurado, terá aprendido sobre fidelidade, e isto lhe dará a determinação com a qual glorificará ao Senhor. O lar cristão é uma bênção para a vida de um cidadão. Eu gosto de pensar repetidas vezes na vida de Daniel. É uma leitura que sempre traz edificação, estímulo, força, determinação, obediência e fidelidade ao Senhor. Pois nem a convivência com os jovens de outras culturas que lá se encontravam, nem a vida noturna, nem a cidade sempre movimentada por causa dos eventos festivos, nem o seu status destacado no reino, enquanto muitos de seus compatriotas trabalhavam como escravos, nem a ausência dos pais serviram de motivos para que ele, sentindo-se sozinho, se entregasse à corrupção naqueles dias. Daniel fazia jus ao significado de seu nome: Deus é meu juiz. Por isso, nem a influência de mestres pagãos, nem os estudos cheios de curiosidades voltadas para os mistérios, nem o conhecimento universal adquirido tiveram força para fazê-lo renunciar a seus princípios que lhe construíram um caráter virtuoso. Império, universidade, cidade, amigos, sociedade e trabalho não o corromperam. O mundo não o conquistou. O mundo não o seduziu. O mundo não escravizou sua alma. Mesmo sendo um escravo, Daniel tinha a alma livre porque vivia como cidadão de um reino superior e anelava por obter coisas superiores eternas. Isto nos faz lembrar os heróis que viveram nos dias da idólatra e depravada Roma, que não se curvaram diante do que Roma apresentava, exatamente porque anelavam pelo que é superior e celestial. Diariamente, cristãos de todas as idades vêm sendo bombardeados por noticiários chocantes, deprimentes, com testemunhos de vidas sem regras, passando pela devassidão
até chegar à corrupção espiritual. E como tem sido triste ver gente que tem se desfeito de um patrimônio moral plantado no lar e na igreja e tem procurado avidamente por passageiros prazeres. Quanta gente que esqueceu de repente o berço tem vendido a consciência, negado a fé, a família, o nome, o passado, a tradição, tudo por tão pouco diante das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É lamentável ver tantos jovens que entram na universidade e mudam rapidamente seus conceitos diante das primeiras seduções, provações e cedem às tentações. Quantos abandonam princípios e descartam os bons valores quando entram na companhia de novos colegas? Quantos caem na escravidão de homens e ideias, perdendo a liberdade do espírito ao poluírem os seus pensamentos? Enfim, quantos se deixam seduzir pelos acenos de um sistema soberbo e corrupto, sempre pronto a fazer vítimas e a jogá-las no calabouço, da maneira como fizeram com Sansão. O jovem Daniel se ouve muito bem na cidade, conhecida como a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Atravessou com brilhantismo a universidade instalada na cidade, que transbordava de abominações e imundícias da sua prostituição. Ele andou com Deus e trilhou humilde seu caminho na presença de Deus e dos homens, não se descuidando um só momento de cultivar uma vida responsável e fiel. Por seu caráter e profissionalismo, trabalhou no reinado de Nabucodonosor e foi até o início do de Ciro. Muitos anos passaram e Daniel administrou sua vida de tal maneira que todos podiam ver nele um homem de Deus. No meio de ímpios, isto podia parecer uma perda, um desperdício de oportunidades, mas o que importava? Para ele, andar com Deus era fundamental para administrar sua vida naquela terra estranha, na qual era um forasteiro. Daniel fez diferença com suas atitudes nos corrompidos corredores do sistema babilônico. O Espírito Santo tomou a sua vida para nos mostrar que é possível crescer, estudar, trabalhar e andar em Babilônia sem se contaminar. Jesus responsabilizou os seus ao dizer: "Vós sois a luz do mundo e o sal da terra." Não há cristão que não perceba que o mundo está indo de mal a pior, cada vez mais corrompido. O que podemos esperar de um sistema entranhado no diabo senão piorar? Jesus disse que o mundo ou sistema está enterrado nas entranhas do diabo. Ele não tem nada de mim, disse Jesus. Só pela misericórdia vamos peregrinando por este mundo, sempre experimentando da maravilhosa graça do Senhor. Só a graça divina nos tem capacitado e nos habilitado a andar neste mundo. É pela graça que não nos conformamos com este sistema e pela graça somos conduzidos a buscar a renovação da mente e dizer ao mundo, ao diabo e à carne, não. A graça de Deus é tão maravilhosa que, além de nos auxiliar a viver neste mundo, também nos capacita a enfrentá-lo e vencê-lo. É do conhecimento de todos quão difícil é viver numa terra estranha, num ambiente que não é o seu. Nós não somos deste mundo, somos forasteiros e peregrinos, em terra estranha estamos e devemos ter o cuidado de levar ou lavar sempre os pés e cuidar para que em todo o tempo nossas vestes estejam alvas. Quando o cristão resolve agradar a Deus, isto o leva a experimentar o cerco espiritual. Você tem a percepção de que o rugido destruidor o arrodeia e de que um furacão de iniquidade passa por sua cabeça e um redemoinho se manifesta com a ameaça de o puxar para as profundezas da iniquidade. O sistema deste mundo tem a força e a desenvoltura de um urso, mas o Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O desafio é grande para quem quiser viver piamente o Evangelho de Jesus no meio de uma geração perversa e pecadora.
Uma coisa é certa: quem trilhar pelo caminho da luz sofrerá perseguição física, moral e espiritual. Alguns já devem ter tido a experiência de procurar agir corretamente em seus negócios e perceberam que desagradaram a alguns ou a muitos. No mundo é assim. Se você se dispuser a conciliar o Evangelho com sua vida, logo terá inimigos gratuitos. Movidos por interesses escusos, muitos homens não querem a companhia de gente honesta. Todo aquele que se dispuser a fazer diferença numa sociedade corrompida, empunhando o pendão do Evangelho, logo conhecerá adversários e terá inimigos. Daniel é apresentado nas Escrituras como alguém que buscou viver esse ideal de cidadão do reino dos céus em pleno império babilônico. Daniel resolveu ser luz e sal em meio a uma sociedade trevosa e apodrecida. Ser sal dentro de um saleiro e luz entre vários luzeiros, que diferença faz? Daniel foi sal numa sociedade que apodrecia e luz no mundo em trevas. Assim, tornou-se o alvo daqueles que tiveram seus interesses pessoais prejudicados por conta de sua retidão e tornou-se vítima de muita gente invejosa que não suportava vê-lo galgar tão altos degraus na escadaria estatal. Que reação poderia esperar de gente que teve interesses escusos prejudicados? O que esperar de gente que arde de inveja por não aceitar o sucesso alheio? Perseguição, muita perseguição. Este é o preço que o cidadão do reino dos céus recebe por sua fidelidade ao reino de Deus, por seu estilo de vida responsável, comprometido com a verdade e por buscar sobreviver neste mundo governado por um sistema caído e reprovado. Um dos pontos empolgantes na história de Daniel é quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor e aproveita a oportunidade para exaltar ao Deus único. Outro é quando convocado para servir no reinado de Dario, vale destacar que sua inteligência e competência eram tão grandes que ele foi aproveitado para prestar serviços no reino de Dario. Para melhor governar seu reino, o novo monarca dividiu o império em 120 províncias e para cada uma delas nomeou governadores. Sobre esses governadores, nomeou 3 presidentes para coordenar e supervisionar os governadores. Vendo a desenvoltura administrativa de Daniel, cogitava colocá-lo como o presidente, ou seja, abaixo do rei. O homem mais importante no império seria Daniel. Os 2 outros presidentes e os sátrapas não gostaram da intenção do rei e isto foi o suficiente para que fossem movidos pela inveja. Muito insatisfeitos e incendiados pela inveja, decidiram fazer qualquer coisa que impedisse esse projeto de Dario, preparando ciladas para afastar Daniel do ocupar do cargo, tirá-lo do poder e da proximidade com o rei. Para conseguirem o seu intento, estavam dispostos a destruí-lo, até matá-lo se preciso fosse. A atitude daqueles seus colegas de trabalho tem se repetido frequentemente em muitos setores do cotidiano. Não falta gente invejosa ao seu lado. Essa é uma história que vem se repetindo desde os dias de Caim e Abel, quando motivo por inveja um irmão foi capaz de matar o outro. Aqui e acolá tomamos conhecimento de que muitos cristãos, boas pessoas, bons funcionários, passam a vida tendo de enfrentar a perseguição promovida pela inveja alheia. Não poucas vezes, por causa de atitudes honestas que, a bem do serviço público, tiveram de tomar, e com isso acabaram atrapalhando interesses particulares de outros que não têm os mesmos ideais estabelecidos pelo reino de Deus. O sistema mundial não tem boa impressão de alguém que, para a glória de Deus, trabalha sério, com integridade, boa consciência e dedicação para o bem do próximo. Nas cartas paulinas, é comum nos depararmos com a expressão de que o mundo é um sistema muito perverso, Gálatas 1:4. Seu discurso é dúbio, é hipócrita.
Quando o mundo fala de paz, é para se perguntar: que paz? Pois não é paz o que o mundo realmente quer. Porventura você não leu na história que a maioria dos homens que se dedicaram a estabelecer a paz foram assassinados? Não acredite quando o discurso do mundo apresenta clamor por justiça. Não é exatamente o que ele quer. O mundo é injusto e sua justiça como trapos de imundícia. Porventura você não tem visto a impunidade alastrar-se? Não acredite quando o discurso do mundo fala de fraternidade. Porventura não é a guerra, os rumores de guerra, o terrorismo que avança? Que fraternidade existe neste nosso Brasil diante da estatística de que anualmente 50.000 pessoas são assassinadas? Não acredite no discurso do mundo sobre a vida. Porventura vários governos não estão dando às mulheres o direito ao aborto? Já pensou quantos infantes são mortos sem jamais terem visto a luz do dia? E, pasmem, são assassinados pelos próprios pais. Na verdade, o reino injusto deste mundo se incomoda mesmo com a presença dos filhos do reino de Deus na terra. Ele se incomoda com a presença do povo de Deus, cuja voz profética alerta para o juízo divino. Os filhos deste mundo não suportam ouvir a mensagem da paz celestial e justiça divina. O sistema do anticristo nesses dias vem adotando uma estratégia que não é nova: cercar à distância o inimigo, aproximar-se dele, arrodeando-o como um leão e pairar sobre ele como um abutre sobre os adversários, para enfiar-lhe suas garras opressoras. Os cristãos se encontram hoje sob essa ameaça permanente. Porque o sistema do anticristo não vê com bons olhos os filhos do reino de Deus? Porque são eles os que denunciam seus projetos, não seguem os seus planos e falam sobre a sua destruição. O sistema do anticristo abomina os atos de justiça dos homens de Deus. O mundo inveja seu progresso e sua graça espiritual. É incrível como o mundo persegue os que se dedicam ao bem. Incrível como o mundo se incomoda tanto com a presença dos filhos de Deus. Chegam a persegui-los de forma cruel e extremada. A história tem muitas páginas que tratam dos rigores a que o povo foi submetido na terra em vários momentos. O mundo está piorando e seus cidadãos sequer compreendem que o mundo só não foi ainda destruído por causa da presença dos cristãos, gente de Deus que, como luz e sal, ilumina e salga esta geração e faz com que a ira de Deus seja detida por sua longanimidade, até chegar o dia quando a maldade da terra sobe às narinas de Deus e ele, como fez com Sodoma, envia a destruição. Portanto, não se iluda com o discurso que o mundo tem feito. Não acredite quando o mundo clama por justiça, pois seu fundamento está firmado na injustiça. Não esqueça que o mundo tem aversão aos cristãos. O mundo jaz no maligno. O sistema que está sobre nós está enterrado nas entranhas do diabo. Isto explica tudo. Quando os dois outros presidentes viram que Daniel ocuparia mesmo o cargo de primeiro-ministro, começaram a maquinar o mal e se apressaram a correr para praticar o que intentavam fazer. Inicialmente, de maneira secreta, fizeram uma acurada investigação na vida particular dele e de seus negócios para encontrar alguma falha, mas não conseguiram elementos para o desqualificarem para a função. Até que procuraram acompanhar os passos e as atitudes de Daniel. Observaram que ele costumava fazer orações 3 vezes ao dia em seu quarto, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, clamando ao Senhor por misericórdia para com a cidade onde nasceria o Messias, a cidade do grande rei. Pois lá ficara uma cidade cujos muros estavam derribados, a cidade no chão, as portas queimadas, e o pouco de gente que ficara estava na miséria e desprezado. Por ela Daniel costumava interceder diariamente, dizendo: Ó Senhor, ouve.
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então seus inimigos viram ali uma boa oportunidade para apanhá-lo em falta para com o rei, usando sua vida de fé e convicção religiosa. Então prepararam um decreto ardiloso, que no prazo de 30 dias nenhum homem fizesse petição a qualquer dos deuses espalhados pelo reino, senão somente a Dario. Levaram apressadamente o decreto e o apresentaram ao rei, para que o aprovasse e o assinasse pelas leis dos medos e dos persas, ou seja, uma lei de caráter irrevogável. E quem desobedecesse a esse decreto seria condenado e lançado na cova dos leões famintos. Mal sabia o rei que isto se tratava de uma armadilha cujo único objetivo era fazer com que nela Daniel caísse. O decreto foi assinado e, após a divulgação para todo o reino, eles esperaram a ocasião oportuna para apanhar aquele fiel servo do rei em flagrante delito. Escondidos, foram para a residência de Daniel no horário em que ele costumava se colocar diante de Deus e o encontraram ajoelhado no quarto orando ao Senhor seu Deus. Era tudo o que eles queriam ver e ouvir. Devem ter levado consigo alguns outros para serem usados como testemunhas e que com certeza compartilhavam com eles das mesmas intenções. Então correram ao palácio e perguntaram ao rei: não assinaste um interdito real que por um espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei disse sim. Então apresentaram a acusação a um dos exilados de Judá, que não faz caso de ti, ó rei, nem do teu decreto. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E contaram que Daniel era esse homem que havia desobedecido à lei, pois fora visto fazendo orações ao seu Deus e não ao rei, conforme o decreto, e por esse crime deveria ser jogado na cova dos leões. Ouvindo estas coisas, o rei ficou penalizado porque entendeu que Daniel estava sendo vítima de uma armadilha invejosa e não queria perder um funcionário tão útil e um homem de bom caráter por quem nutria admiração. E a partir daquele momento se empenhou com todas as forças para salvá-lo até o pôr do sol. Mas os homens, percebendo o esforço do rei de libertar Daniel, falaram a ele: lembra-te, ó rei, que essa lei é dos medos e dos persas, é lei irrevogável. Nada mais podendo fazer e impedido pelo decreto que ele próprio assinara, o rei mandou trazer Daniel e ordenou que o lançassem na cova dos leões. Antes, porém, disse: o teu Deus, a quem continuamente serves, que ele te livre. Daniel foi retirado da presença do rei e levado para a cova dos leões famintos. Lá o jogaram e taparam a boca da cova com uma pedra, selada com o anel do rei para que ninguém a abrisse, e para que nada se mudasse a respeito da condenação de Daniel. Isso se deu num final de tarde, no instante em que o sol declinava e a noite chegava. O rei se abateu extremamente com o acontecido e sua tristeza se tornou evidente a todos. Ele foi ligeiramente para o seu quarto no palácio, não jantou, não permitiu que lhe trouxessem a orquestra de música palaciana. Fugiu-lhe o sono e passou a noite às claras. Ainda escuro, mas com alguns raios de luz já anunciando a madrugada, ele se levantou, saiu do quarto e foi até a cova para ver se alguma coisa boa poderia ter acontecido. Quem sabe alguma novidade? Mas humanamente era impossível pensar que alguém pudesse se livrar de vários leões famintos. Qualquer boa notícia seria impensável. Os leões eram muitos, muitos e famintos. A ida de um monarca se dirigindo à cova para averiguar se um milagre desse tamanho poderia ter acontecido era algo que beirava o ridículo. Provavelmente ele pensou no constrangimento que passaria se fosse visto por alguns de seus súditos.
Imagina se alguém do palácio, do maior ao menor de seus servos, visse o soberano indo à cova dos leões para ver se um de seus súditos poderia estar vivo. O que haveriam de pensar e dizer? O texto nos dá a liberdade para imaginar que ele foi secretamente à cova, ainda escuro, disfarçado, quem sabe coberto por uma boa capa babilônica a cobrir-lhe o corpo e o rosto. Não é exagerado pensar que tenha procurado não ser reconhecido. Mas o importante é que ele foi, com os passos apressados, caminhando e quase correndo, cheio de expectativa, torcendo para que boas fossem as notícias sobre seu estimado servidor. Quem sabe o Deus de Daniel teria livrado? E foi rapidamente para o lugar. O texto também me dá uma convicção. Creio que sua esperança não estava fundamentada nas habilidades de Daniel, mas toda a sua expectativa estava no Deus de Daniel. Quando ele disse, "O teu Deus, que ele te livre", indicava que Daniel já lhe falara do Senhor, de seus poderosos feitos, do livramento de seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego. Falara da interpretação do sonho perturbador de Nabucodonosor. O Senhor Deus não lhe era de todo desconhecido. Daniel já testemunhara do seu Deus como o Deus dos deuses e já afirmara que em nenhum lugar havia Deus como Deus de Israel. Finalmente Dario chegou próximo à entrada da cova onde estava a pedra, e entre as brechas para a passagem do ar, e com a voz de um homem de 62 anos, já enrouquecida pelo tempo, fragilizada pela noite de jejum, abafada pela tristeza e com a voz incomodada pela indignação de ter sido ludibriado e por saber que ao seu redor juntava-se gente com aquele tipo de caráter, capaz de tomar atitudes tão inconsequentes contra a pessoa de um bom auxiliar, certamente encheu os pulmões, fez uma concha com as mãos, levou-a à boca e com força gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões?" Um silêncio rápido aconteceu, pois lá da cova subiu a voz de um também sexagenário, ecoando a típica voz de um idoso: "Sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque não foi achada culpa em mim, pois eu estava inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Estou vivo." Na mesma hora, o monarca, transbordando de alegria, gritou para seus servos que corressem e tirassem Daniel daquele lugar terrível. E todos procuravam apalpá-lo para ver se havia nele algum arranhão, mas nada encontraram, pois os leões não lhe fizeram nenhum mal. E o rei imediatamente naquela madrugada ordenou que trouxessem todos aqueles que armaram aquela cilada, através da qual procuraram colocá-lo contra o seu mais fiel dos servos. E foram lançados juntamente com suas mulheres e filhos, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. E agora um novo decreto é promulgado. O rei Dario escreveu para todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: "Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, pois foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões." O mundo é assim. Quanta gente tem sido vítima da inveja de homens maus, que estão ao nosso redor prontos para nos destruir. Quanta gente tem sido jogada na cova dos leões. Quanta gente tem sido destruída por causa dos leões ferozes. Lembro-me de um amigo de meu pai, homem fiel ao Senhor, amoroso chefe de família, bom, que foi vítima de uma perseguição tão atroz no seu local de trabalho
que passou algum tempo com mania de perseguição. Tais exemplos não são novidade na realidade de muitas repartições, locais de trabalho, famílias, etc. Daniel, ao longo de sua vida, enfrentou muitas adversidades, mas ele foi vitorioso. E as suas vitórias, vitórias vindas do Senhor, foram a força que recebeu para atravessar aquele sistema corrompido, procurando agir com sabedoria através do temor a Deus, do cultivo da vida devocional com o estudo da palavra, oração e meditação, e adornando sua vida com o espírito quebrantado. Sim, Daniel buscava a Deus constantemente, priorizando a comunhão com o Senhor e procurando viver de modo que o agradasse. É muito edificante e bonito ver como Daniel soube conduzir sua vida num mundo tão corrompido. Ele era competente no trabalho profissional ao mesmo tempo que consagrado ao Senhor. Dá para perceber que ele não cometeu um erro muito comum entre nós. Muitas vezes nos dedicamos tanto aos sacros serviços do Senhor que relaxamos em nossos deveres comunitários, ou nos envolvemos tanto com o serviço comunitário que relaxamos em nossas devoções para com o Senhor. Daniel não. Ele aprendeu a equilibrar estas duas realidades da vida, pois também na profissão ele encontrava boa oportunidade para glorificar ao Senhor. Daniel tinha 4 atitudes muito especiais que devem nos servir de exemplo. Estudo da palavra para conhecer os pensamentos de Deus. Temor ao Senhor para frear seus instintos para não cometer atos que não trouxessem edificação. Oração com o coração cheio de esperança e inflamação pelo desejo de restauração de seu povo, e espírito quebrantado que o levava a ser uma pessoa de alma pronta e humilde. Através dessas atitudes encontramos um homem que buscava a Deus e, por incrível que possa parecer, mesmo vivendo naquele ambiente hostil, essa busca disciplinada lhe trouxe como recompensa o sentido da vida e Daniel viveu a vida. Seus passos se davam na consciência de que Deus era o seu juiz. Aliás, já o referimos antes, este é o significado do nome de Daniel. Deus é o meu juiz, e tudo o que Daniel fazia era debaixo do temor do Senhor. Ele buscava saber se algo era do agrado de Deus e se o glorificaria. Podemos fazer esse juízo a partir do seu testemunho de vida. É claro que ele era como qualquer um de nós, era possuidor de uma natureza pecaminosa. Mas não encontramos nenhum registro nas Escrituras de que ele tenha praticado alguma coisa que desabonasse sua pessoa e desonrasse ao Senhor, mesmo vivendo, repito, naquele mundo corrompido. Através de sua biografia apresentada pelo Espírito Santo, pode-se perceber que seu modo de viver não fazia dele um moralista de carteirinha, alguém que vive a moral pela moral. Não, ele zelava por ter boa consciência e essa consciência cristã o constrangia a ser o homem correto, que sabia andar no planalto central babilônico, nas ruas sujas do mundo sem se sujar. O seu testemunho de vida refletia seu relacionamento com Deus. Daniel era um homem que andava com Deus. O moralista, tão comum na comunidade religiosa contemporânea, é um homem, acima de tudo, vaidoso, que se orgulha de sua humildade e moralidade. Isso não acontecia com Daniel, cujo testemunho de vida nascia do quebrantamento espiritual, passando por uma consciência pura que se adornava com oração, estudo da palavra e meditação. Isto o impulsionava a andar alegremente com Deus, tal como Enoque nos corrompidos dias anteriores ao dilúvio. A Escritura Sagrada é repleta da história de homens que nos servem de modelo. Eles buscaram em Deus o viver de uma vida bonita. Daniel foi um desses tipos que precisa ser apreciado e imitado. Da adolescência à velhice, Daniel manteve-se fiel ao Senhor. Ele era uma pessoa que você podia deixar sozinha. Sabia entrar, ficar e sair, ir e voltar, falar e ficar calado. A boa consciência de que Deus era seu juiz o fez sentir-se na presença do Senhor de toda a terra e o fez andar na presença do Santo e cuidar de seu caráter, profissão e de sua vida devocional.
De Daniel se pode dizer que foi fiel na boca ao não se contaminar com a idolatria, mas nas mãos ao ser responsável na prestação de serviço, e no coração andando com integridade perante Deus e os homens. Que maravilha! Que vida bonita! Que vida digna de exemplo para adolescentes, jovens, adultos e idosos! Eis um homem que não se deixou corromper pelo cargo, pelo poder, pela sociedade. Aquela vida bonita foi recompensada ao ouvir de um anjo que ele era um homem muito amado de Deus. Tal expressão vinda de um ministro celestial, um anjo, era tudo o que Daniel queria ouvir. Tal declaração era muito mais preciosa do que todos os tesouros do sistema babilônico. É maravilhoso ver como Deus usou aquele servo lá em Babilônia e lhe deu conhecimento profundo do reino terreno para, através dele, falar de juízo, de ressurreição e de tempos eternos. Sua dedicação a Deus e o conhecimento das estruturas terrenas fizeram dele um grande instrumento profético para que o povo de Deus tome conhecimento de que há um Senhor único. Ele foi usado como um instrumento de revelação para o tempo do fim. Como um instrumento divino, ele se viu em meio às batalhas espirituais humanamente insuportáveis, mas Deus sempre esteve com ele, nunca deixou de estar com o seu servo e de animá-lo. Daniel, seja firme e forte. Conhecendo com profundidade os túneis do poder terreno num dos picos de iniquidade mais vil, recebeu a graça de ter a visão do reino de Deus. Com a visão do reino que havia de vir, motivava-se a orar pelo cumprimento das promessas feitas pelo Senhor sobre Jerusalém, o reino de justiça e paz. Essa visão fazia com que ele não se conformasse com o mundo, mas se transformava na renovação de seu coração dia após dia. Por que o testemunho de Daniel é importante para esta nossa geração que começa a ser aturdida por tantas coisas vindas em nossa direção? É importante porque, assim como Daniel se viu no meio de uma impiedosa e depravada sociedade, os cristãos destes dias estão também adentrando um tempo de transformações bastante radicais. Quem lê na Bíblia as profecias para os dias finais se dá conta do avanço de um sistema de caráter universal que tem as mesmas características e intensidade de outras vezes quando atraiu o juízo divino sobre a terra. Esse sistema ao qual me refiro não é outro senão o sistema babilônico, ou o sistema que esteve dominando nos dias anteriores ao dilúvio, em Sodoma e Gomorra, em Roma, e estará sempre imperando nos últimos dias anunciados por Jesus. Enfim, esse sistema é o do anticristo, que já está em todos os lugares, vem ocupando todos os espaços e levando a humanidade a picos de iniquidade. O Espírito Santo tem revelado nas Escrituras para todos os cristãos que o sistema babilônico representa todos os picos de iniquidade da história dos povos. O sistema do anticristo sempre existiu. Esse sistema nunca esteve ausente da terra e nunca deixou de ter seus cuidados ativos com sua causa, só que em alguns momentos ele se manifestou mais fortemente naqueles picos de maior iniquidade. Em sua epístola, João advertia aos membros dizendo que os cidadãos do sistema do anticristo já estavam no mundo. No livro do Apocalipse, o mesmo apóstolo recebe a revelação de que ele se manifestaria como nunca antes, e o Novo Testamento diz que será um tempo difícil de provação de grande iniquidade. Esse período seria também chamado de últimos dias, indicando que por esse tempo se daria seu juízo. No livro do Apocalipse, ele é descrito nos capítulos 17 e 18, onde Jesus o toma como um exemplo de governo humano e diabólico que vem imperando na humanidade no decorrer da história, levando os homens a se rebelarem contra o Senhor e corrompendo as nações. Esse sistema, como um império de trevas, vem cobrindo a terra e espalhando depravação e impiedade. Que esse sistema é fato pode ser visto na epístola do apóstolo Pedro em sua saudação aos cristãos que se achavam na dispersão por causa da perseguição, aos que se encontram em Babilônia. Ora, nos dias de Pedro, a Babilônia não mais existia como nação,
fora condenada à extinção por Deus. No entanto, o texto deixa bastante claro que Pedro, ao se referir à Babilônia de seus dias, ele tinha em mente um reino de trevas espiritual em pleno pico de iniquidade, um sistema que dominava Roma. Os primeiros cristãos que habitavam em regiões dominadas pelo rigoroso Império Romano conheceram de perto o sistema do anticristo que vigorava naqueles dias. Quer pela opressão da iniquidade, quer pela maldade dos imperadores. Conforme dito acima, o livro da Revelação dedica os capítulos 17 e 18 para descrever a cidade que comanda o império da impiedade e depravação generalizada na terra. Está escrito que esse sistema está instalado no meio dos povos, multidões, nações e línguas, portanto de natureza universal. Ele usa sua forte influência entre os governos para despejar sobre as nações o cálice de suas abominações e das imundícias de sua prostituição. O sistema é identificado como Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Poder e autoridade corrompidos emanam desse sistema, colocando a todos sob o seu domínio cruel, ao mesmo tempo que aliciam os governantes do mundo, seduzindo-os e cercando-os. Em sua estrutura, o sistema abriga demônios, dá guarida a toda espécie de espírito imundo e serve de esconderijo a tudo o que é detestável. As nações terão de se curvar para existirem, e terão de se curvar perante ele, pois se tornarão dependentes e com ele farão pactos. A grande Babilônia é a fonte de toda a riqueza iníqua que leva a uma vida de luxúria, consumo, orgulho, prepotência e vaidade dos povos. O sistema é soberbo, a si mesmo se glorifica, apregoa a vida orgulhosa. Seu discurso, para enganar a muitos, baseia-se na filosofia do poder. Como imperador me assento sobre as multidões. Não sei o que é solidão, pois vivo cercado de gente que depende de mim. Jamais hei de ver o caos e a tragédia. Para alcançar seus objetivos globais, enganará as nações com um discurso demagogo e universalista. Espalhará a semente da corrupção moral com o objetivo de descaracterizar o ser humano e despersonalizá-lo dos valores que lhe foram plasmados. Procurará destruir tudo o que se refere à tradição. Se você prestar atenção no que está acontecendo com a família, no relacionamento dos pais com os filhos, na falta de compromisso no casamento, no ajuntamento legalizado de pessoas do mesmo sexo, na intervenção do Estado tirando o direito e o dever dos pais de disciplinar os filhos, na prostituição familiar, no homossexualismo desde a adolescência e tantas outras coisas, perceberá que tudo isto conta com o aval e a pressão do sistema do anticristo. Essa estratégia vem desde os dias de Noé, quando os homens casavam-se e davam-se em casamento, e dos dias de Ló em Sodoma, quando a prática homossexual era legalizada. Qualquer um tem condições de notar que os valores da família estão sendo avidamente derribados. Isto para não se falar sobre consumo de drogas, bebida, glutonaria, adultério, impureza de todo tipo, lascívia, parricídio, infanticídio, matricídio, homicídio, guerra, rumores de guerra, escândalos, corrupção e por aí vai. Oséias profetizou: na terra não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, furtar, matar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Os meios de comunicação estão estragando as pessoas, poluindo suas mentes e alma, confundindo as proposições de que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Eles vêm sendo usados eficientemente pelo sistema babilônico, ou seja, o sistema do anticristo de nossos dias. Não há nada de novo na face da terra. Tal como aconteceu nos dias de Daniel, quando ele e muitos outros foram arrancados da casa de seus pais e levados para o mundo babilônico, assim está acontecendo com esta nossa geração.
Nossos filhos estão sendo laçados, sutilmente arrancados do berço e expatriados para a realidade social permissiva e pecaminosa. Essa é a nossa triste realidade. Essa é a nossa situação. Nos dias de hoje, as crianças e os adolescentes são tidos como precoces. Sabem sobre muitas coisas boas e ruins. Muitos adolescentes têm vida sexual ativa e não poucos são levados pelos pais das meninas para passarem o fim de semana com elas e até liberados a dormirem juntos. Não é que as crianças se tornaram precoces. Elas continuam sendo crianças e adolescentes. A questão é que o sistema do anticristo os deformou cedo demais, lhes deu responsabilidades que vão além de suas faixas etárias e os arrastou para o funil do furacão da iniquidade. A mesma coisa o sistema vem fazendo com os idosos, incutindo neles a filosofia de que precisam aproveitar a vida e os distrai com atividades da mocidade, um tipo de extensão da juventude, tanto que não é incomum encontrar idosos com a cabeça vazia e até com doenças sexuais. Os anciãos nem se apercebem do fato de que esse vil sistema os está transformando em pessoas ridículas. Diz a Escritura que esse sistema se caracteriza por uma sociedade cujos homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, falsos, resistentes à verdade celestial. Os homens serão de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé que agrada ao Senhor. Esse sistema será cruel e assassino. Nele tem sido encontrado o sangue de santos mortos sobre a terra. Enfim, será um tempo de dificuldade e de turbulência. Os que nasceram no século passado têm visto que o homem está pior a cada dia. A humanidade vem percebendo seus referenciais e os marcos de dignidade outrora fincados vêm sendo destruídos. Tal o espírito de uma época, assim o coração do homem. Quão enganoso é o discurso do sistema babilônico. Apregou a liberdade para todos os homens, mas na verdade ele é totalitário. É selvagem e se julga no direito de ser dono da alma dos homens. O discurso tem a sedução maligna propagada pela oferta de riqueza, prosperidade e bem-estar. Os homens acreditam nisso facilmente e não demora muito para que saibam que caíram no conto da propaganda enganosa. Lamentável é dizer que muitas comunidades evangélicas, entre aspas, estão a serviço do anticristo com o mesmo discurso. Esse sistema é diabólico e nos lembra quando o diabo tentou a Jesus, ao nosso Senhor Jesus, e lhe mostrou os reinos do mundo e a grandeza deles. Babilônia é isso aí. O sistema do anticristo é esse aí. É a fonte, a inspiração e a motivação demoníaca para todo e qualquer tipo de riqueza iníqua. Não importa como a riqueza foi obtida. O que importa é que você seja rico. Não é sem razão que a força do sistema está em seu comércio, economia, ouro e vaidades. Literalmente se pode dizer, no sistema do anticristo todos os fins serão plenamente justificados, não importando os meios usados para conquistá-los. Enquanto não vier o juízo final, chegaremos ao tempo em que cada um vai fazer o que bem entender para conquistar seus objetivos, ainda que tenha de mentir qualidade maior do príncipe das trevas. A propaganda silenciosa do anticristo e suas atividades secretas dão aos habitantes da terra o entendimento de que tudo o que possuem e usufruem vem do capitalismo ou do socialismo, e que de uma forma ou de outra você depende dele. Porventura não é isto o que já temos visto? Aqui em nosso Brasil, nós que quando crianças ouvíamos falar sobre o retorno de Jesus e acalentávamos o pensamento de que estávamos longe dos tentáculos do anticristo e imaginávamos que os passos dele demorariam, estavam muito longe para que tais coisas fossem vistas e que se dariam apenas depois do arrebatamento da igreja, já não o estamos vendo?
Muitos cristãos estão alienados com o que vem acontecendo. Estão distraídos, ocupados excessivamente com as coisas, não fazem muito caso com o que vem acontecendo no mundo e ao nosso redor. Nem se apercebem que o mundo está em turbulência, pegando fogo. E como existem tantos cristãos ignorando os sinais que o Senhor vem mostrando para a sua igreja, não é hora para dormir. Jesus sempre diz: acautelai-vos. A perseguição do anticristo que tanto temíamos já se faz sentir. Ele já vem perseguindo fisicamente os cristãos em muitos lugares, mas a pior de todas as perseguições tem sido a moral, quando os força a seguirem para a iniquidade. Basta ver o que ele tem feito com as criancinhas do povo de Deus e com os jovens, com os casais, com a família, lutando para sufocá-los no lago da iniquidade. O anticristo perseguirá os cristãos também psicologicamente, oprimindo a mente do povo de Deus, fazendo com que muitos deles se abatam ante a tortura a que são submetidos. Atenção, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O sistema do anticristo já é uma realidade perceptível entre nós e, tal como uma nuvem de vapor que sobe da terra, esse sistema global vem se espalhando sobre a humanidade. Já não mais nuvem vagarosa, mas empurrada por um vento que sopra com força e cada vez mais forte, veloz, na velocidade de um tornado espiritualmente aterrador, tal como se deu contra os filhos do justo Ló. Atenção! A globalização que vinha sendo preparada há anos, e os mais velhos viram sua implantação entre os povos de todos os países, não é outra coisa senão o sistema babilônico, é o anticristo, o sistema corrompido dos últimos dias, o tempo de provação da igreja que há de vir, como em Apocalipse 3:10. Atenção! A globalização é o sistema através do qual o maligno vem dominando as nações e feito delas dependentes. É um sistema de poder, de governo, de comércio e de filosofia de vida que influencia a educação, o pensamento, a arte, cultura, a comunicação, enfim, nada escapa dessa orquestração maligna. Atenção! Esse sistema é inspirado pelo poder das trevas. Portanto, ler a história de Daniel é mais do que uma boa oportunidade para contemplação. É um alerta para que o povo de Deus destes dias aprenda que responsabilidade e fidelidade têm grande valor. É incontestável que vivemos tempos turbulentos e, pasmem, segundo o Espírito Santo, os dias vão piorar e ficar mais difíceis. Porventura você ainda não percebeu que o sistema do anticristo vem alterando nossos costumes, tradição, família, formação, educação, ética, moral? Incrível o que está se dando com os conceitos que até bem pouco tempo tínhamos sobre a vida. E atenção, as mudanças estão acontecendo velozmente e nós não podemos escapar dessa enchente de maré. Não se deixe enganar, tal como aconteceu com Daniel, que foi arrastado para dentro desse furacão sistêmico, assim começa a acontecer conosco. Mas uma coisa devemos guardar: o Senhor, ao permitir que tal coisa aconteça em nossa geração, quer nos usar como testemunhas dele, mesmo no meio dessa Babilônia apodrecida e imoral. Estamos vivendo dias apocalípticos. Atenção, o apocalipse já chegou, já vivemos o tempo do fim. Nós não podemos fechar os olhos e ignorar esta realidade como se ela não existisse. O pior que pode acontecer para um cristão é ignorar o mundo no qual está vivendo ou ficar inconsciente quanto aos sinais que nos foram dados pelo Senhor Jesus para que soubéssemos fazer uma sensata leitura escatológica. Aproxima-se o dia do juízo divino. Nunca será demais dizer que a terra está vivendo dias de extrema iniquidade e o juízo de Deus já se faz ouvir pelos ecos das trombetas. Há, porém, uma grande notícia. A grande meretriz cairá. Por mais poderoso que seja esse sistema, ele será destruído. Está escrito que ele passará pelo fogo do juízo divino e será aniquilado. Diz a palavra que o poderoso sistema ruirá numa só hora e cairão no desespero todos os que dependeram dele, pois a maioria dos homens não se conformarão com sua ruína. Dito está que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos
E todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Porém, os redimidos terão de Deus uma boa palavra vinda dos céus. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. E o sistema babilônico será jogado como uma grande pedra no mar, e será proclamado: a grande cidade nunca mais será achada, nada mais acontecerá, jamais existirá. O Espírito Santo afirma que o dia do Senhor virá, no qual o firmamento passará por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Os que receberam a Jesus, porém, esperam por novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Não quero deixar de destacar algumas lições práticas de bela trajetória da vida de Daniel, que o ajudaram na caminhada vitoriosa. A primeira delas é que ele procurou ter atitudes sábias. Era inteligente, buscou conhecimento e aplicou-os na vida com sabedoria. Para um homem de Deus que fora arrastado como escravo para a Babilônia e que trazia no coração o desejo de agradar ao Senhor, tais coisas eram indispensáveis. Ler os provérbios bíblicos é de grande proveito para nós, pois eles nos dão a orientação necessária para um viver sábio com atitudes justas, sensatas e prudentes. A segunda lição é que não basta apenas começar bem na vida, é preciso terminar bem até nosso último dia na terra. Não devemos apenas começar a partir de nosso consagrado berço onde nascemos, viver lembrando o que fomos ou fizemos em dias passados. O que importa mesmo é viver o dia de hoje de modo responsável, administrando a vida até o final, lutando contra a carne, o mundo e o diabo. A terceira lição é que não teremos uma vida cristã vitoriosa se não tivermos responsabilidade e fidelidade. Estas duas atitudes nos ajudarão em nossa peregrinação. Considere que a vida cristã é uma caminhada com trajetória dinâmica. Progride, avança, não deve olhar para trás, não deve deixar o arado, pois, quer seja longa ou curta a caminhada, importa vivê-la intensamente todos os dias, na certeza de que ela precisa ser terminada. Lembra Paulo: o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Jovens e adolescentes, prossigamos como Daniel até a velhice, até o fim sem vacilar, sem falhar. Ele iniciou muito bem como adolescente e até os dias de sua velhice assim se manteve também. Aos homens que estão perdendo a força física e cujo fio de prata está para se romper, e o cântaro quer se quebrar, enfim, aos que já tocaram a terceira idade, digo-lhes, com os pés descalços, é preciso ter muito cuidado, porque é comum nesta etapa da vida relaxar nos deveres devocionais e em sua vida privada. Não podemos descuidar de nossa vida, principalmente agora. Antes, entremos em nosso quarto fechado para oração e clamor a Deus, olhando pela janela de nossa fé para que venha o Senhor e desça à cidade celestial. Busquemos do Senhor forças para prosseguirmos a viagem que logo se dará. Há de se temer essa acomodada espiritual que a carne tenta impor aos de mais idade. Isto pode trazer consequências irreparáveis. Guardemos a exortação: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Façamos como Daniel, que se dedicou a viver para o Senhor todos os dias de sua vida. Ele foi aquele tipo de gente que passou pela vida e a viveu intensamente com o Senhor. Iniciou na fé de seus pais e a conservou para viver sua própria fé em Deus. Envelheceu com o tempo, mas se renovou na intimidade com Deus. Se alguém perguntar qual o segredo para uma vida bem-sucedida, a resposta é fácil: não há segredo. A bem-sucedida vida de Daniel aconteceu porque ele resolveu buscar o Senhor e resolveu ser responsável e determinou-se à fidelidade.
Daniel buscou o Senhor. Isto é o que de mais fundamental existe no relacionamento da criatura com o Criador. Essa busca não é ocasional, deverá ser uma constante. Sempre haveremos de buscar o Senhor numa busca infinita, pois Deus é infinito. A busca de Deus é tão importante e necessária que, mesmo na eternidade, viveremos envolvidos na atmosfera dessa busca infinita. A quarta e última lição a ser extraída do testemunho de Daniel é a possibilidade de se ter uma vida relativamente boa, uma carreira ascendente, progressiva e, mesmo assim, permanecer fiel a Deus. Se formos comparar a vida de Daniel com a de muitos outros exilados de Judá em Babilônia, concluiremos que a vida dele foi próspera. Pelo que o Espírito Santo nos relata, é possível crescer, desenvolver, ficar famoso neste mundo e mesmo assim continuar fiel ao Senhor e tê-lo como a prioridade maior na vida. Isso faz com que mais nos edifiquemos com o testemunho dele, pois, mesmo sendo uma pessoa importante no reino, ele não deixava de cultivar a vida devocional. Seus muitos afazeres no Império Babilônico não o roubavam do estudo da palavra e da oração. Isto nos ensina a não buscarmos o Senhor apenas quando estivermos passando por problemas, mas nossa busca deve ser regular e disciplinada. Reserve diariamente um tempo para alimentar a alma, cuidar dos pensamentos, do coração, da consciência. Este cuidado terá grande influência sobre como cuidar das mãos e dos pés no trato das coisas temporais. Saiba que é importante, como Daniel, estudar a palavra de Deus, pois somente assim será possível prosseguir no conhecimento do Senhor e conhecer seus planos. Somente assim você será recompensado por privar da comunhão divina na sagrada e secreta hora de oração e, sob a direção divina, peregrinar pelas ruas e ruelas de Babilônia. Cristãos, vou repetir, estamos no final dos tempos. O sistema do anticristo caminha acelerada e agressivamente. Muitos que estão alheios ao que está acontecendo no mundo e sequer percebem a turbulência e a guerra na alma dos homens. Você já percebeu que o mundo está pegando fogo? Vamos olhar o mundo com os olhos de Deus e não com os olhos dos homens. Deus tem uma visão diferente da nossa e faz-se necessário que, pela palavra, façamos uma leitura deste mundo condenado ao fogo. Os dias de nossa geração ficarão mais difíceis, pois a iniquidade tem aumentado velozmente. Já estamos vivendo o tempo da provação que Jesus disse que haveria de vir sobre a terra. Porventura você ainda não percebeu que seu barco está sendo arrastado por uma correnteza para as praias do mundo? A sociedade global está sendo entupida com os entulhos da impiedade e da depravação do sistema babilônico, como foi a da época de Daniel. Reflita nesta interrogação. O que Daniel podia fazer para se livrar daquela caminhada rumo à grande meretriz? Nada. Humanamente, nada. O sistema do anticristo, tal como a mãe das abominações, vem cobrindo a humanidade e envolvendo-a sorrateiramente a partir das estruturas sociais e instituições organizadas, algemando os homens, tornando-os escravos morais do sistema. O Senhor Jesus diz aos seus filhos que tempos difíceis virão sobre a humanidade nos últimos dias. Então, ele aproveita para exortar: sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Para enfrentar, suportar e sair vencedores desse sistema perverso e demoníaco, temos de ser fiéis, temos de olhar para o Senhor Jesus e caminhar na força de seu poder. Lembre-se de que contamos com a graça maravilhosa de Deus, Jesus. Nele somos mais do que vencedores. Que os adolescentes, jovens, adultos e idosos sigam seu caminho e vivam todos os seus dias na bênção e na presença do Senhor. Boas são as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Costuma-se dirigir esse convite aos que não conhecem o Senhor. Estas palavras, porém, vão além. Estendem-se também aos cristãos que já começam a sentir cansaço, uma fadiga espiritual, com sintomas de depressão psicológica e espiritual. Esse fardo se dá por termos de enfrentar diariamente as pressões e opressões do império das trevas que impõem uma sobrecarga na alma dos homens, tornando-a afligida e pesada. Essa chamada é feita para todos os que são pressionados na alma, como se alguma coisa extraordinária
estivesse acontecendo. Muitos cristãos na terra estão sendo torturados na mente e oprimidos a pensar coisas indesejáveis, o que lhes traz angústias e tristezas e medo da eternidade. Certamente está acontecendo em grande escala e isto tem levado santos homens de Deus a identificarem essas desagradáveis experiências como noite escura da alma. Pela narrativa de alguns irmãos fiéis que se veem sob essa tortura, é como se a alma estivesse num cárcere espiritual. Isto me faz lembrar do que Cristo profetizou sobre alguns cristãos que seriam aprisionados por 10 dias. Certamente um período de tempo simbólico, mas que dá luz para entendermos que tal aprisionamento é liderado pelo poder das trevas e trará muitas angústias e tristezas. Não poucos cristãos desta geração, homens de bem e justos, têm sido afligidos por profunda depressão à semelhança de Jó, Davi, Asaf, Jeremias, Paulo. Essa depressão inexplicável que está acontecendo com muitos filhos de Deus sinaliza para a presença do anticristo na terra. Ora, o que se pode esperar de uma vida que tem de pelejar por tantos anos nesse império de trevas, senão uma caminhada que cansa, deprime, esgota, cuja carreira não poucas vezes cambaleia pelo deserto? O que se pode esperar de uma vida que passa todo o tempo dizendo não a si mesmo, ao mundo, à carne e ao diabo? E tem de carregar todos os dias a sua cruz e seguir o caminho do bem nas ruas desse império de trevas. Só pela graça de Deus venceremos. E só pela graça poderemos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Magnificamente, as últimas palavras do livro de Daniel falam do descanso de que tanto Daniel precisava. São poucas as palavras, mas de uma grandiosidade vertical maravilhosa. O Espírito Santo encerra o livro de Daniel com a chave do ouro celestial, com a pena da libertação e com a tinta da redenção. A última palavra dirigida a Daniel é: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Por estas animadoras palavras, o Senhor está lhe dizendo: vai, Daniel, viva nessa fidelidade, viva nessa esperança, viva nessa fé, viva nesta busca. E Daniel prosseguiu olhando para a frente. É exatamente isto o que o Senhor Jesus está dizendo para você. Viva a vida e seja fiel. Importa que façamos uso das armas espirituais com as quais Deus nos revestiu para apagarmos todos os dardos inflamados do sistema maligno. Não esqueça que em nossa peregrinação não podemos deixar de olhar para o alto, nem deixar de contemplar o Senhor Jesus pela fé. Corramos a carreira cristã com o coração apegado ao que Deus nos prometeu e sigamos esperando pela redenção de nossas almas. Já não demorará muito. O Senhor também te diz: segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e te levantarás para receber a tua herança. Sim, os que creem entrarão no descanso de Deus, pois resta assim um repouso para o povo de Deus. É claro que, enquanto habitarmos nesta casa terrestre, jamais conseguiremos entender o significado desse descanso celestial em sua plenitude. Um dia, porém, o experimentaremos e, cheios de um regozijo celestial indescritível, glorificaremos a Deus por ter feito grandes coisas por nós através de Cristo o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a ordem divina para o seu povo: caminhar, prosseguir, perseverar, confiar, aguardar. Chegará o dia quando conheceremos esse deleite celestial e nunca mais habitaremos numa cidade governada pelo sistema do mal, nem motivada pelos interesses concupiscentes, soberbos e demoníacos. Habitaremos sim na cidade santa que desce do céu da parte de Deus, arrumada como uma noiva adornada para o seu esposo. Nessa cidade santa, o Senhor Jesus habitará com os remidos e estará entre eles e sempre com eles. E não haverá mais lágrimas nos olhos, porque serão enxugadas, e a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas dos últimos dias serão passadas e não mais existirão. Será um lugar de bênção, consolo, vida, comunhão, regozijo, satisfação plena e de nenhuma recordação das coisas que causaram vergonha, frustração e tristeza.
A Bíblia faz um relato magistral da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. Descreve com muitos detalhes a cidade onde os redimidos habitarão. Quem faz a leitura daqueles textos logo estabelece o contraste entre a realidade babilônica de nossos dias e a realidade que há de vir. João diz que a cidade é bonita, repleta de pedras preciosas que brilham num vidro transparente. A claridade da cidade não virá nem do sol nem da lua, mas do Cordeiro que a iluminará, resplandecendo a glória de Deus. Na cidade santa nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Tudo bonito, tudo perfeito, tudo maravilhoso. A Cidade Santa é um poema que vem sendo trabalhado por Deus e um jardim inspirado para a declamação da alma santificada diante da indescritível formosura das perfeitas obras de Deus. Da fonte celestial correrá um rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro com uma mensagem de refrigério abundante. Ezequiel teve a visão escatológica dessa água que jorrava do santuário de Deus e percebeu que o rio se tornou caudaloso, levando vida em abundância por onde passava. O apóstolo João continua dizendo que viu uma praça grande e no meio dela a árvore da vida, cujos frutos se renovam de mês em mês e as folhas da árvore servirão para a cura dos povos, indicando que a vida será eterna e completamente feliz. Nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais se cometerá nenhum pecado, não haverá juízo, nem condenação, nem a maldição eterna. Haverá de Deus uma grande nuvem e sombra de amor em plenitude, através da qual todos os redimidos terão a visão real de Jesus, como de fato ele é, em todo o seu resplendor, manifestando a glória de Deus em suas vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, o seu rosto brilhando como o sol na sua força. Não haverá mais noite para trazer o medo, não haverá necessidade de candeia para ter visão, nem da luz do sol trazendo fadiga, porque o brilho da vida sobre os remidos virá de Deus e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Para essa cidade santa, o Espírito e a Igreja do Senhor Jesus estão incessantemente chamando a todos: venham! Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Que bênção é ter nesta vida a Jesus como Senhor e Salvador. Não há bênção maior do que ter conosco aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é Jesus. Felizes aqueles que o receberam. Felizes os que creem no nome de Jesus e esperam pelo cumprimento de suas promessas. Felizes os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. A palavra de espera pelo descanso, que foi dirigida a Daniel, é a mesma para nós. Vocês também devem levar a vida como pessoas normais até o fim. O dia de seu descanso vai chegar. Vocês vão ressuscitar para receber o justo prêmio. Amém. Assim é e assim será. Amém.